Recording is on. Certo, então pega a minha G, o que eu estou colocando aqui é apenas mudando a notação. Eu quero a derivada da G, então eu quero a derivada de 5x à quarta mais 4. Como que eu faço para derivar isso, pessoal? Senhor, pode separar a constante aí? Primeiro não, porque a constante tem que estar multiplicando toda a função. O que você tem que enxergar primeiro é que eu tenho aqui uma soma de duas funções. Se eu tenho uma soma, o que eu faço? Se eu tenho uma soma, pessoal? Derivada de soma de duas funções é o quê? Aí separa e vai ser a derivada de 5x à quarta mais a derivada de 4. Isso. Muito bem. Agora, Raikkonen, a gente pode fazer aquilo que você estava falando. Por quê? Porque agora você pode encarar que você tem um 5 vezes o x à quarta. E daí, esse cara vai ficar 5, x à quarta, derivada disso, mais a derivada do 4. Certo? Aí você vem, para terminar, esse cara vai dar quanto? Vai dar... Quanto que dá? Vou copiar aqui 5 vezes... Quem é a derivada do x à quarta, pessoal? 4x ao cubo. 4x ao cubo, muito bem. Quem é a derivada do 4? Quem é a derivada do 4? Derivada de constante, dá quanto, pessoal? Lembra da tabelinha? Constante. Dá 0. Ó, a tabelinha aqui, ó. É a primeira. Derivada de K é 0. Derivada de constante é sempre 0. Certo? Então, você vai ficar com isso aqui, ó. A tua derivada vai ser esse objeto. Você pode, inclusive na hora da prova, parar aqui. Mas a gente só vai fazer mais uma continha. 5 vezes 4 dá 20. X ao cubo. Mais 0 não muda nada. Continua 20x ao cubo. Tá bom? Muito bem. Então, essa é a regra da soma. Agora, eu quero fazer um exemplo de regra do produto. Vamos lá. Se eu pego que f de x é igual a 3x ao quadrado mais 1 vezes e elevado a x. Agora, observa que eu tenho uma multiplicação de duas funções. Eu tenho a multiplicação desta função com esta função. Quem vai ser a derivada desse objeto? Quem vai ser a derivada desse objeto, pessoal? Vai ser a derivada da primeira. Isso. Vezes a segunda. Mais a derivada da segunda vezes a primeira. Copia a segunda, mais... O que eu coloco agora aqui? O e na x, derivada. Não, agora eu copio a primeira e derivo a segunda. Certo? Olha aqui a regra, ó. Derivada do primeiro vezes o segundo. Depois, copio o primeiro e calculo a derivada do segundo. É sempre assim, certo? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais copio o primeiro e coloco a derivada do segundo. O que é isso? É a regra do produto, certo? A regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais copia o primeiro e deriva o segundo, certo? Ó, f vezes g é a derivada da f vezes a g, mais
AF vezes a derivada da G. Tá bom? Muito bem. Agora, eu venho e faço. Quanto que vai dar isso? Bom, quem é a derivada de 3x ao quadrado mais 1, pessoal? Se tiver difícil, a gente pode fazer aqui no passo a passo. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, vai ser 3x ao quadrado, linha, mais derivada do 1, linha, vezes o EAX, mais 3x ao quadrado, mais 1. Derivada do exponencial está lá na nossa tabelinha. Quem é a derivada do exponencial? É o próprio exponencial. Aí eu venho e coloco aqui, então, exponencial. Certo? E daí, esse cara aqui será a derivada do 3x ao quadrado, vai dar quanto? Bom, de novo, vamos fazer passo a passo. Mas se você, na hora da prova, se quiser, pode ir mais direto, tá? Mas aqui, como é a primeira vez, para todo mundo entender, eu vou fazer passo a passo. Ó, tiro o 3 para fora da derivada. Linha. E daí, esse cara vai ser, então, 3 vezes derivada do x ao quadrado é 2 vezes x, mais derivada da constante 1 é 0, vezes, copio o EAX, mais 3x ao quadrado, mais 1, EAX. Consequentemente, a tua derivada vai dar 3 vezes 2 dá 6, 6x mais 0 dá o próprio 6x, então você vai ficar aqui com 6x EAX, mais 3x ao quadrado EAX mais EAX. Pronto. Acabou. Tá bom? Agora, eu vou fazer um exemplo de regra do quociente. Lembra quem é a regra do quociente? Grava aí, ó. Regra do quociente é o de baixo ao quadrado, coloca embaixo. Em cima fica derivada do de cima vezes o de baixo, menos, copia o de cima e coloca a derivada do de baixo. Eu vou calcular aqui a derivada da tangente. Aí você olha aqui e fala, poxa, mas o que isso aqui tem a ver com quociente? Tem tudo a ver, pessoal. Quem é a tangente em termos de quociente? Quem é a tangente, pessoal? O que é tangente, pessoal? Seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno, exatamente. Então, observa que você tem aqui um quociente. Então, a derivada disso vai ser o quê? Vai ser, olha, regra do quociente, o que é? Coloca embaixo o de baixo elevado ao quadrado. Em cima, eu vou colocar a derivada do de cima. E depois eu copio o de baixo. Menos, copio o de cima e coloco a derivada do de baixo. Tudo bem? É isso. Agora eu venho e calculo. Quem é a derivada do seno, pessoal? Cosseno. Que nós acabamos de fazer? Cosseno. Cosseno de x vezes cosseno de x. Quem é a dele? Isso. Agora, menos. Copio o seno. Quem é a derivada do cosseno, pessoal? Menos seno. Isso, menos seno. Tudo isso está sendo dividido por cosseno de x elevado ao quadrado.
Aí, eu vou ter aqui cosseno vezes cosseno, vai dar cosseno ao quadrado de x. Menos com menos tem o mais, seno ao quadrado de x. Tudo isso dividido por cosseno de x elevado ao quadrado. Agora me diz uma coisa, quanto que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Vai dar 1 sobre cosseno x quadrado. 1. Exatamente. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, eu vou ter 1 sobre cosseno de x elevado ao quadrado. Esse cara, eu posso observar que ele é 1 sobre cosseno de x, tudo isso elevado ao quadrado. Agora eu pergunto para vocês, o que é 1 sobre cosseno, pessoal? O que é 1 sobre cosseno, pessoal? Alguém sabe me dizer? 1 sobre cosseno é a definição de secante. Certo? Secante é 1 sobre cosseno. Então, o que você está dizendo é que a derivada da tangente é secante ao quadrado. E a gente escreve esse cara como sendo sec ao quadrado x. Tá bom? Então, olha só que legal. Que nem eu falei para vocês. Tendo a derivada do cosseno e do seno, você calcula a derivada de qualquer trigonométrica. Eu vou deixar agora, enquanto eu faço a chamada, vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Esses primeiros que eu vou colocar aqui, eu não vou fazer, tá? Mas eu acho importante vocês checarem, que é, por exemplo, quem é a derivada da secante? Para calcular a derivada da secante, o que eu faço? Eu observo que a secante é 1 sobre cosseno. Então, olha só, eu tenho aqui exatamente a derivada do quociente. Terminando esse exercício, certo? Peço para vocês, terminem esse exercício. E encontra quem é, de fato, a derivada da secante. Segundo exemplo, ou, na verdade, continuando, para calcular todas as trigonométricas, o que é a cossecante de x? A cossecante de x é 1 sobre seno. Horas. Então, se eu sei a regra do quociente e sei a derivada do seno, eu sei calcular esse. Fica de exercício para vocês. O que é a cotangente? Horas. A cotangente é cosseno sobre seno. Então, você usa a regra do quociente e consegue terminar e descobrir quem é a derivada da cotangente. Tá bom? Muito bem, pessoal. Esses exemplos aqui eu não vou fazer, mas eu deixo para vocês pensarem em casa, são exemplos muito importantes. Enquanto eu faço a chamada, eu quero que vocês tentem fazer isso aqui, ó. Se f de x é igual a 2x mais 3 sobre x ao quadrado mais 1, quem é f' de x? Certo? Depois, quero que vocês pensem nesse aqui também. Se f de x é seno de x sobre x mais 1, então, quem é f' de x? Certo? Depois, vou colocar mais um aqui para vocês pensarem. Outro exemplo. Se f de x é x ao cubo mais ln de x, então, quem é f' de x? Certo? Pensem nessas coisas. O senhor vai responder essa aula ou não? Vou. Esses 3 eu vou fazer agora. Logo depois da chamada. Deixa eu pegar, então, o seu web para fazer a chamada.
Vamos lá, então, pessoal. Chamadinha aqui. Adeilton. Ok. Alice. Presente. Obrigado. Ana Carla. Ok. Caio Lucas. Ok. Davi Domingos. Ok. Eduardo Carvalho. Ilcia. Faltou. Joene Mesquita. Ok. Lucas Hiroshi. Ok. Lucas Mateus. Faltou. Ah, não, tá aqui. Ótimo. Matheus Kennedy. Ok. Matheus Santos. Ok. Mirosmar Santos. Robert Rodrigo. Presente. Ok. Samuel Davi. Ok. Vitor Manuel. Ok. Vinícius Nogueira. Ok. Muito bem, vamos ao próximo. Pronto. Andréia Leodório. Faltou? Bruno Aleph. Alguém com o áudio aberto, eu vou fechar, tá? Mas daí abre quando eu for responder, por favor. Oxi. Não falei o nome de ninguém. Vamos lá, então. Charles Christian. Christian Matheus. Faltou. Fábio Arthur. Gabriel Cavalcante. Raikkonen. Igor Eduardo. Faltou? Professor, o Igor tá com problema de conexão, mas ele estava na aula. O Igor? Tá bom, obrigado. Nada. Agora, Iris Eugênio, do Rosário Neto. Isabelle Alves. Isamara. Presente. Ok. Jonathan da Silva. José Amâncio. José de Anchieta. Estou aqui, professor. Estou aqui. Joia. Joniele. É mais. Faltou. Karina Pinheiro. Ok. Lemuel Cedrim. Ok. Letícia Tavares. Ok. Lucas Giovanni.
Maria Adriele. Presente, professor. Ok, obrigado. Matheus Alexandre. Faltou. Matheus Ferreira. Ok. Micaele Maria. Ok. Milane Hilari. Ok. Natália da Silva. Presente, professor. Ok. Nicolas Gabriel. Robert Rodrigues, do Nascimento. Ok. E Tayane. Faltou a Tayane? Muito bem. Se alguém teve algum problema aqui na chamada, me manda um e-mail, por favor. A gente conversa. Agora, vamos fazer aqui os exercícios. Deixa eu jogar para baixo esses daqui, para fazer esses primeiros. Professor, estou presente, Tayane. Não estava conseguindo, não, levantar a mão. Ah, tá. Me manda um e-mail, por favor, para a gente conferir, tá? Daí eu confiro no seu web, tá bom? Tá. Joia. Anchieta, meu microfone tá ligado. Vou desligar aqui de todo mundo. Vamos lá, então, pessoal. Vamos fazer aqui o nosso exemplo. Aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer a regra do quociente aqui, né? Então, eu quero calcular a f' solução. Eu quero calcular a f' de x. Quem vai ser a f' de x? Vai ser a derivada de... Só um minuto. Vai ser a derivada de 2x mais 3 sobre x ao quadrado mais 1, certo? A derivada disso. Quem é a derivada disso? É regra do quociente. O que me diz a regra do quociente? De baixo ao quadrado, coloco a derivada do de cima, copio o de baixo, menos copio o de cima, coloco a derivada do de baixo. Certo? Essa daqui é a regra do quociente. Aí eu venho, vou fazer já direto o da regra da soma e de tirar a derivada para fora a constante para fora da derivada. Vamos lá. Olha só. Derivada de 2x mais 3 vai ser a derivada do 2x. O 2 é constante, tira ele para fora da derivada e vai ficar a derivada do x. Derivada do x é 1, mais a derivada do 3, que dá 0. Tá bom? Vezes, copio o x ao quadrado mais 1. Menos, copio o 2x mais 3. Pronto. Agora, eu coloco a derivada do x ao quadrado mais 1. Derivada do x ao quadrado é 2x. Mais derivada do 1 é 0. Pronto. Está feito. Agora, o que você faz em seguida é só enfeite. 2 vezes 1 dá 2, desculpa. 2 mais 0 dá 2. Então, você vai ter 2 vezes x ao quadrado mais 1.
menos 2x mais 3, vezes 2x mais 0, que dá 2x. Tá bom? Por fim, eu vou ficar com dividido por x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Todo mundo entendeu? De boa, professor. Muito bem, ficou claro, né? Joia. Agora vamos para o próximo. Pode O falar. pessoal tá perguntando se vai ficar assim. Pode ficar assim, não tem problema. É aquela velha história que eu sempre falo, né? Eu estou aqui para saber se vocês sabem cálculo. O cálculo acabou aqui. O que você faz em seguida é questão de colégio. Não estou muito afim de... Não, na verdade, não é obrigação minha saber se você sabe o negócio do colégio, né? É uma pena que, infelizmente, muitas pessoas chegam aqui sem saber assunto do colégio, mas nas minhas provas eu não costumo testar isso, mas eu estou sempre, como eu digo, à disposição para ajudar vocês nesses temas do colégio que vocês têm dúvida, tá? Vamos lá. Agora eu vou calcular a derivada desse daqui. Ele vai ser a derivada do seno de x sobre o x mais 1. Quem é a derivada desse cara? Regra do quociente. O que ela te fala? Ela te fala que vai ser o de baixo ao quadrado. Depois eu coloco a derivada do de cima. Copio o de baixo. Menos copia o de cima. E coloca a derivada do de baixo. Olha só. Quem que vai dar esse cara? O de baixo eu vou copiar. Derivada do seno é quem, pessoal? Cosseno. Cosseno. Copia o seno de x. Copia o x mais 1. Coloca aqui menos seno de x. Derivada do x mais 1 dá 1. Então, parou aqui. Pronto. Acabou a questão. Só para não gerar confusão, se esse x mais 1 está dentro ou fora do cosseno, eu vou fazer só mais um passo. O passo que eu vou fazer é simplesmente fazer assim, x mais 1 vezes cosseno de x menos seno de x sobre x mais 1 ao quadrado. Tá bom? E pronto. Acabou. Olha como que é simples, né? Muito simples as nossas questões. Por isso que eu queria que esse assunto entrasse na prova. Porque é um assunto que é muito útil e muito simples de se fazer. A solução desse daqui agora. F' de x. Esse cara vai ser a derivada do x ao cubo mais ln de x. Isso aqui será, então, a derivada, regra da soma, derivada do x ao cubo mais a derivada do ln. A derivada do x ao cubo vai dar 3, x elevado a 3 menos 1, que dá 2, mais derivada do ln, que dá 1 sobre x. Pronto, acabou. Não tem mais o que fazer. Certo? Antes de encerrar a nossa aula, eu quero mostrar para vocês uma extensão da regra da soma. Uma extensão muito simples, ou uma generalização. Eu vou fazer aqui na forma de observação. A observação é a seguinte. Se eu tenho seno de... se eu tenho seno, nada. Se eu tenho n, um número natural,
sem ser o zero nenhum. E eu tenho que P é um número real. E eu tenho N funções, F1, F2 até Fn. N funções, cada uma delas deriváveis em P. Se eu tenho isso, então eu terei que a função soma de F1 até Fn é derivável em P. Mais ainda, eu tenho uma regra, que é a derivada de F1 até Fn, a derivada dela será a derivada da primeira, mais a derivada da segunda, mais a derivada da terceira, até a derivada da enésima. Então, observa que na nossa regra, eu só falava da soma de duas. Agora, eu estou falando da soma de N, certo? E é muito simples, né? Agora, eu vou colocar alguns exemplos disso. Primeiro, se eu pego f de x como sendo 3x à quinta mais 1/3 de x à quarta mais x mais 2, quem é a derivada desse cara? Como fica, pessoal? Ele vai ser a derivada do primeiro termo mais a derivada do segundo termo mais a derivada do terceiro termo mais a derivada do quarto termo. A derivada desse primeiro termo, a gente primeiro tira o 3 para fora da derivada, coloca aqui o 3. Quem é a derivada do x à quinta? É 5x elevado a 5 menos 1, que dá 4. Mais 1/3. Quem é a derivada do x à quarta? Vai ser 4, x elevado a 4 menos 1, que dá 3. Mais, quem é a derivada do x? É 1. Mais, quem é a derivada do 2? Constante, é 0. Pronto, daí só para ficar bonitinho, eu faço 15x à quarta mais 4/3 de x ao cubo mais 1. Tá? Eu vou passar só um minutinho da nossa aula só para fazer mais um exemplo, tá? Rapidinho, só para a gente completar. Que tem um tipo de função importante que eu não fiz nenhum exemplo dela na aula de hoje, que é a raiz enésima. E, na verdade, eu gosto desse exemplo porque ele vai juntar algumas coisas que são legais de se ver. Então, eu quero calcular a derivada desse cara. Quem que é a derivada dele? Vai ser, então, a derivada do cada um desses daí. X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais raiz enésima de x. Raiz quadrada de x. Não é n aqui, é x. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? X ao quadrado eu sei calcular a derivada, então eu mantenho ele aqui. 1 sobre x ao quadrado, eu olho para ele e eu não sei muito bem, né? Mas daí eu lembro, olha aqui na nossa tabelinha, eu sei calcular x elevado a 1 sobre n. E você tem que lembrar que esse bicho aqui é a mesma coisa do que 1 sobre x elevado a n, certo? Então, quando você volta lá nesse cara aqui, você vai escrever esse cara como x elevado a menos 2, certo? Esse cara é x elevado a menos 2. Depois, esse cara fica mais raiz quadrada de x. O que é raiz quadrada de x? Ó, vamos lembrar aqui também, ó.
x elevado a 1 sobre n é a mesma coisa do que raiz enésima de x, certo? Isso tudo eu fiz na aula passada, só estou relembrando. Então, esse cara vai ser a mesma coisa do que x elevado a 1 sobre 2. Linha. Aí, esse cara vai ser, então, a derivada do primeiro termo mais a derivada do segundo termo mais a derivada do terceiro termo. Que vai ser igual a derivada do x ao quadrado, vai dar 2x. Agora, esse cara escorrega aqui o menos 2. Eu vou ficar com x elevado a menos 2 menos 1, que dá menos 3. Mas, agora escorrega o meio. Vou ficar com x elevado a meio menos 1, que dá menos meio. Com isso, eu vou obter 2x menos 2, x elevado a menos 3, mais 1 sobre 2. Esse x elevado a menos meio, eu posso escrever ele como sendo 1 sobre x elevado a meio, certo? A mesma coisa com esse x elevado a menos 3. Eu posso escrever ele como sendo 1 sobre x ao cubo, tá bom? Consequentemente, isso será 2x menos 2 sobre x ao cubo, mais 1 sobre 2x elevado a 1 sobre 2. X elevado a 1 sobre 2 é a raiz quadrada de x. E pronto. Certo? Muito bem. Legal, né? Então, é isso, pessoal. Eu vou terminar a nossa aula aqui, mas gostaria de deixar registrado, então, que o assunto da nossa avaliação vai até aqui, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me comunicar. Teve algum problema no exemplo? Alguém está comentando aí? Menos 2x ao cubo. Ah, não teve problema não, né? Tá bom. Então, o assunto da prova termina aqui, tá? Eu fico à disposição para tirar a dúvida de vocês, de qualquer natureza, tanto de conteúdo quanto de dúvida de qualquer coisa, pessoal, tá? De como que vai ser a avaliação, o que vai cair na avaliação, certo? Qual é o livro que eu estou seguindo? Eu imagino que todo mundo já saiba, nesse momento, qual é o livro que eu estou seguindo, mas... Bom, qual é o livro que eu estou seguindo? Fiquei muito surpreso que um colega de vocês ontem foi tirar dúvida comigo e me falou que tinha acabado de voltar da biblioteca e tem um monte de cópia, um monte de exemplar do livro lá na biblioteca. Aí eu ainda perguntei para ele, será que o pessoal não pegou o livro? Ou será que tem tanto livro que deu para toda a turma e ainda sobrou? Porque tem um monte de livro ainda lá, né? Então, isso é estranho. Porque, de novo, é importante todo mundo conseguir pegar o livro, brincar com os exercícios do livro, ler o livro, fazer exercício do livro e tudo mais, tá bom? Quem tiver qualquer dúvida, eu continuo aqui, tá, na sala para tirar as dúvidas. E também fico à disposição para vocês irem na minha sala para tirar dúvida. Quero até compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu ontem, não esse mesmo do livro, outro aluno me mandou um e-mail e falou, professor, não estou entendendo nada do curso, não estou entendendo nada. Aí ele foi lá na minha sala, ficamos quase 2 horas. Eu fui explicando para ele, passo a passo, tudo que a gente fez no curso. Aí ele saiu falando, nossa, professor, era tão fácil, eu não tinha entendido, né? Então, venham atrás de mim para a gente conversar. Às vezes, é que nem eu falo, às vezes o negócio não é que está difícil, mas tem uma coisinha que você não entendeu e ela está interrompendo todo o teu aprendizado. Mas se a gente tirar essa coisinha, pronto, a coisa fica muito fácil. Tá? Mas eu preciso identificar essa coisinha. Por isso que eu sempre pergunto para vocês, o que vocês não estão entendendo? Por quê?
Se na minha explicação anterior eu não conseguir alcançar essa coisinha que vocês não estão entendendo, vai ser muito difícil eu ficar testando para descobrir o que vocês não estão entendendo. Aí eu pergunto para vocês o que vocês não estão entendendo, exatamente para vocês me dizerem o passo para a gente conseguir identificar qual é essa coisinha. Que a ideia é tirar esse probleminha. Que tirando esse probleminha, tudo possivelmente vai ser mais fácil. Tá bom? Amanhã à tarde estarei na UFAL. Eu acho que um bom horário para vocês me procurarem seria 3h30, tá? 3h30 é um bom horário para mim. Ou também na hora do almoço, também pode ser, entre meio-dia. Cedo também, 8 horas eu vou estar lá. E é isso, pessoal. A gente pode se ver. 4h30 só? Me manda um e-mail, daí a gente combina o horário, tá? Todo mundo que quiser ir amanhã, me manda um e-mail, a gente combina o horário, fica mais fácil. Eu já vou para liberar vocês para poderem ir para outra aula e interromper a gravação. Então, obrigado para todo mundo e a gente se vê na próxima gravação. E, de novo, quem quiser tirar dúvida pode continuar na sala.